Estava comentando o sanguíneo, que o sanguíneo não tem só o dom da palavra, mas tem um dom da frase, que até um fato lá de comentava, foi na Itália que aconteceu o fato, que chega para um sacerdote que era sanguíneo, ele estava participando de uma missa, e justamente era uma cerimônia muito importante, da qual estavam bispos, várias outras pessoas, e tinha um padre que era o responsável para fazer aquela homilia, aquele sermão. Só que esse padre não apareceu, o que estava escalado, que entendia todo o tema. E no meio, tudo que estavam sentados ali despreocupados, chega um para o outro, fulano, você não pode fazer então a homilia? E o padre não sabia nem qual era o evangelho ainda da missa. Aí ele falou assim, eu posso, eu vou. E aí o outro que estava do lado assim, mas você já preparou alguma coisa? Você sabe alguma coisa para dizer? Ele falou assim, não se preocupe, podem faltar ideias, mas palavras não. Né? Então podem faltar ideias, mas palavras não vão faltar. É próprio do sanguíneo. Ele começar a comentar uma coisa, pode faltar ideia, mas palavras não vão faltar. Então uma das características dele é isso, esse dom que ele tem de conversar, esse dom que tem de convencer também, tá entendendo? Ele tem esse dom de convencer, por isso são ótimos vendedores, dentre outras qualidades. Mas agora vamos falar justamente dos conselhos aos sanguíneos e vamos tentarmos falar também um pouco dos santos sanguíneos, porque esse é interessante saber como é que é a santidade, por isso que diz assim, que Deus não anula a natureza da pessoa. Quando dá a graça não anula aquilo que você é, ela sublima certas dotes, certas qualidades que você tem. Faz desaparecer um pouco mais os defeitos e sublima os dons. Então vamos agora um pouco aos conselhos aos sanguíneos, terei muita coisa para dizer sobre ele. É o que mais se tem coisa para dizer, é sobre o sanguíneo, né? Então o primeiro conselho para quem é sanguíneo, diga a metade do que tem a dizer. Abandone uma em cada duas histórias, porque o sanguíneo é cheio de história. O sanguíneo, por exemplo, dá um fato. Eu te dá aqui, gosto de dar esse exemplo. Por exemplo, 4 pessoas quebraram a perna. E a mesma perna, né? Para dizer. Por exemplo, o colérico quebrou a perna. O colérico vai assim, começa a caminhar, tenta disfarçar a pessoa. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Porque ela disse, você não vai ter dificuldade. Ora, com uma perna dá para ir muito longe ainda. E sai. Ele desconversa e aí vai dizer, e com o que aconteceu? O colérico, ele é orgulhoso. Bem, de todos, assim, o que mais manifesta assim, o orgulho, ele vai dizer, foi aquela escada que tiraram o degrau e não avisaram nada para ninguém. Ele vai se pôr culpa no outro. Pai ninguém, ele falou assim, mas tinha lá a placa, avisando que não tinha um degrau, mas a placa estava no lugar errado. Quer dizer, então ele sempre vai dizer. Então o colérico quebrou a perna, vai tentar entender que não aconteceu nada. O melancólico, ele não gosta de chamar a atenção. Então, se ele puder, ele se esconde para que ninguém possa ver, e aquela perna com aquele gesso, alguma coisa feia, ele vai tentar esconder, vão perguntar para ele, aí ele chora, ele se lamenta e pensa que quebrou a perna, o mundo vai acabar agora, que vai morrer, e já acha que vai dar uma gangrena, e começa a se espalhar tudo, e aí chora, e a pessoa pensa que quebrou foi o pescoço, não foi nem a perna. Assim um pouco melancólico, ele vai, digamos, dramatizar muito, né? Aí vai pro flegmático quebrou a perna. Nossa, que bom que foi. 15 dias sem sair da cama, agora tranquilo, agora eu tenho uma desculpa. Se demorar para consertar isso, está até bom, porque eu estou tranquilo. Ele está na paz. Qualquer coisa, estou com a perna quebrada, mas já sarou. Não, mas ainda pode ser que tem que tratar bem, temos que esperar repousar bastante, porque vai produzir um repouso. E o sanguíneo? O sanguíneo ele vai gostar, porque ele vai contar essa história dessa perna quebrada, mas tantos detalhes que cada um que chega ele conta uma história diferente dessa história dessa perna. Por quê? Porque quebrar a perna para ele é ocasião de contar a história. E ele gosta de conversar, ele gosta também de contar a história da qual ele está no centro. E nada melhor do que no centro dele com a perna quebrada. E aí ele quer que as pessoas perguntem. E se não perguntar, ele vai dizer do mesmo jeito. Por isso que o sanguíneo, e veja como eu vou dizer aqui, e aí, não, se não gostarem, posso fazer nada, está dito. É que como, por exemplo, o sanguíneo vai ter algumas características femininas, o homem mesmo sendo um homem sanguíneo, ele vai ter um toque
feminino sem ter nenhum aspecto, a repercussão moral. Mas, por exemplo, o sanguíneo, ele raciocina falando. Para ele pensar, ele tem que estar falando. Ele raciocina melhor falando. Enquanto que o melancólico é justamente o oposto. Ele só consegue falar algo depois que ele pensou várias vezes. Então, para o sanguíneo, ele tem a necessidade de conversar e ele desenvolve o pensamento dele falando. E é o melhor modo dele desenvolver uma teoria criada por ele se for conversando. Enquanto que o melancólico ele vai precisar de estudo, de silêncio, de um momento da qual ele possa pensar. E até diz assim, o sanguíneo, o melancólico, ele, para falar 5 minutos, ele tem que preparar 2 horas de conferência, de tema, não é que ele estudou 2 horas. Ele tem que ter material para ele falar 2 horas, sendo que ele tem 5 minutos, e chega lá e ele fala 3. Mas é muito profundo o que ele disse e falou 3. O sanguíneo, ele tem 2 horas para falar, ele prepara 5 minutos, fala as 2 e ele não chegou nem no tema que ele se propôs. E vai se perdendo no meio da história que ele foi contando. O que eu estava dizendo mesmo? Aí entra no fio, vai no outro, sai no outro, entra no fio, e vai assim cruzando. Então, o conselho para eles, diga metade do que tem a dizer. Abandone uma em cada 2 histórias. Aprenda a detectar os sinais de fadiga e de incômodo no interlocutor. Aquele outro, quando você começa a contar, você não para mais, o outro dorme, acorda. Você não está nem na metade da história. Porque quando ele vai soltando, ele não para mais. Outro conselho, vá direto ao ponto. Concentre-se e permaneça no assunto. Olhe que, por exemplo, o colérico, que é aquela pessoa super determinada, aquela pessoa que a gente vai tratar dele amanhã. O colérico, por exemplo, ele é de poucas palavras assim, cortante, porque o que eu estou te dizendo é para já começar a ser feito. São os chefes, os donos de empresa, os CEOs, como hoje se fala tanto aí, esses que vão ser assim os coléricos. Ele, na hora que ele fala o mínimo possível, mas também o que ele fala é lei, é regra. Ele vai querer assim. Outro detalhe, permita que haja silêncio em uma conversa. Os outros poderão, então, dela participar. Porque ele não deixa. Eu digo que eu encontrei com uma senhora sanguínea, e aí ela na casa dela, por exemplo, ela convidou umas 25 pessoas num salão e ela pôs o formato das cadeiras, que aliás é algo inusitado, parece que essas rodas, 25 assim num círculo. Eu disse, mas o que vai ter aqui? Um jogo, uma coisa assim, porque... Aí ela sentou, os 25, ela começou a falar e ela ia pegando. Quando você tentava introduzir um assunto, ela te cortava, fazia assim, e ela conseguia manter a atenção dos 25 nela, no que ela estava dizendo. E não deixava escapar ninguém. Porque a característica do sanguíneo é propriamente essa. Ele quer e sabe manter a atenção com o olhar e pegava, se você distrair, ela te dizia teu nome e não permitia uma conversa de um com o outro. Porque ele quer fazer isso. E aí um fato que é curioso, que, por exemplo, um casal, a mulher sanguínea, o homem flegmático, melancólico, que seja. Aí vai numa roda de conversa, entra um tema e o marido começa a falar uma coisa, tudo, e tudo é a esposa. Fulano, todo mundo já ouviu isso, hein? Fulano, você nunca disse isso nada para mim sobre esse assunto aí? Você nunca falou? Aí ele disse, você alguma vez perguntou ou deu oportunidade? Por exemplo, num caso concreto, desses que era de uma sanguínea, quem conhecer o Brasil, eu diria a distância, mas vou dizer a distância exata que corresponderia a Portugal. Um casal que sai como se fosse de Paris, quanto aqui? Deve ser 1.000 quilômetros, 1.000 e pouco para Paris, não é mais ou menos daqui. O casal sai de Paris, essa era a distância que percorreu. Saíram bem cedo e a mulher começou a contar uma história no carro. E ele dirigindo, marido flegmático. Quando eles estavam chegando, fosse no anel viário da cidade, ela chega e volta para ele e fala para o marido assim, isso, 1.000 quilômetros de viagem. Fulano, você não vai dizer nada? Aí ele olhou para ela, e você deu intervalo até agora?
Foi o auge do comentário do flegmático. Ela mesmo contando depois, olha, eu vejo como ele me aguenta, tudo, que não sei o que, ela depois me fazendo assim, porque ela disse, eu comecei a contar, percorremos 1.000 quilômetros. E aí depois eu fui perguntar, que ele não dizia nada, não deu a oportunidade. Então, muito comum, ele vai dizer assim, ó, o autor, muitas esposas sanguíneas que tomam a resolução de se calar em um jantar de amigos descobrem que seu marido tem muita coisa interessante a dizer. Conta um outro que aconteceu não faz muito tempo. Mas, por outro lado, para compreendermos o conselho, um casal que estão casados há 25 anos e a esposa tem um apelido, não sei se diz assim, é um apelido carinhoso, que é... Aí eu chego na mesa e eu perguntei, como eu sempre ouvi só aquele apelido como era tratado, eu perguntei, mas qual é o seu nome? Ela disse o nome dela. Aí depois ela contou, mas por que esse seu apelido então? Então ela contou uma história da infância dela, da qual ela tinha esse apelido. Aí o marido, nossa, eu não sabia disso. Quer dizer, está casado com a pessoa há 20 anos e nunca teve a cuidado de saber por que ela é chamada assim. E às vezes não dá conta por quê? Porque é um marido flegmático. Pouco importa, um pouco assim, é muito frio, muito tranquilo em relação ao modo de ser. A esposa, uma sanguínea, diga de passagem, e da qual ele não tem preocupação de saber, e ele soube de 20 anos depois juntos. Por quê? Aí que entra o indelicadeza da falta de outra pessoa, porque ele chama, mas não quis saber, e ela também, respeitando um pouco, nunca contou. E aí, como eu vi que ela não gostava, qualquer coisa, detalhe, não gostava desse apelido, eu passei a tratá-la pelo nome. E ele deu conta que ele está 20 anos fazendo um apelido dela, pensando que é uma coisa que era carinhosa para ela, e ela não gostava. Então, isso que eu estou dizendo, o temperamento, como também o respeito, a santidade faz com que a gente comece a se preocupar muito com o outro. E cada temperamento vai ter uma dificuldade de comportamento em relação ao outro. Então, que a gente, uma vez se conhecendo, aprender a respeitar o outro nesse aspecto. Outro conselho aqui, voltando, para a gente terminar aqui, e tentar introduzir pare de embelezar suas histórias, de exagerar. Pede-se credibilidade e corre-se o risco de mentir. O sanguíneo, ele exagera tanto a ponto de você ter participado daquilo que ele está contando e você não reconhece que era a mesma história, que você estava lá. Aí você, é aquilo lá? Sim, naquela viagem eu não vi isso. Porque ele exagera, então ele beleza demais a história, por quê? Porque ele quer captar a atenção da pessoa. Interesse-se pelos outros, que os outros têm a dizer. Deixe-os falar primeiro, deixe-os apenas falar. Aprenda a ouvir. O sanguíneo tem 4 bocas e uma orelha. Né? Então, é assim. Outro detalhe muito característico do sanguíneo. Preste atenção no nome das pessoas. Porque o sanguíneo não decora o nome. Ele lembra a história, lembra a fisionomia. Porque como ele é sensação, ele descreve a pessoa da cabeça aos pés. O que ela disse, ele repete. Mas o nome dele não vai lembrar. E toda vez que encontrar contigo, vai te perguntar o nome. Porque para ele, isto guardar é o esforço de memória que ele, como ele é sensibilidade, e guardar nome é uma coisa da cabeça, ele não vai preocupar em usar. Escreva o que prometeu e o que tem de ser feito. Olha, Tiago Sanguíneo, ele pega e vai prometer tudo. Pede para ele escrever com a letra dele, depois mostra. Você me prometeu tal coisa, ele não vai lembrar. E se ele disser que não lembrar, não está mentindo para você, porque ele esqueceu mesmo. Tem mais esse ainda. Porque não precisa ser só o malandro, se você disse assim, que precisa ser só a pessoa que quer te enganar, porque ele vai esquecer mesmo, porque ele é sensação. Disse, coloque os outros em primeiro lugar, esteja disponível para seus amigos e não pense que eles devem estar sempre à sua disposição. Outra coisa, o sanguíneo não tem vergonha de te pedir favor. Ele te pede favor, te pede dinheiro, te pede qualquer tipo de ajuda. E aquela história, se é um vizinho teu que ele um dia te pede açúcar, que está faltando. No outro dia ele te pede o pó do café.
Ele vai te pedir água. No quarto dia, se você der, ele vai te pedir o café pronto, leva a garrafa para você. Porque ele não tem essa sensibilidade porque para ele é tudo muito, muito fácil. Também se você pedir para ele vai te dar. Se ele tiver, ele te dá, porque para ele é assim, então ele acha que os outros são como ele, né? Então, organize-se. Você tem capacidade para conseguir, mas lhe faltam a força e constância necessárias para perseverar até o fim. Outra dificuldade para o sanguíneo: discipline-se, tenha horários, seja pontual. Ele tem que fazer um esforço de ser pontual, de procurar prever o imprevisível, né? Pode parecer uma contradição, mas justamente quando a gente marca um local, vou para um local, 20 minutos daqui até lá, se tudo der certo. Então, o senhor saiu no tempo saindo às 20 minutos antes? Não, porque é um sinal, é uma coisa, você tem que prever o imprevisível. Não está calculado o imprevisível, por isso você acaba descumprindo tanto. Aí se o senhor marca para sair com 20 minutos, na hora da sua saída vai acontecer uma coisa, você vai até o carro, cadê a chave? Chega lá, tem combustível? Você para para abastecer tudo. Isso acaba sendo impontual. Outra coisa, que é para o sanguíneo que eu não comentei, de todos é o que tem mais dificuldade de rezar. É o que mais se propõe para rezar quando está bem. Ele gosta de rezar porque está se sentindo bem. Sentiu mal, para. Por quê? Porque ele não tem perseverança. A dificuldade dele é perseverar. É aquela criança, que aí queria tanto para falar, porque não podemos entrar na educação de uma criança sanguínea, aquela criança que hoje, se ele vê as pessoas jogando bola, aí eu quero ser jogador de bola, amanhã é basquete, ele quer se eu matricular ele hoje na bola, amanhã ele quer o basquete. Aí ele quer o basquete, tudo mais, se outro dia aparecer jogar xadrez, ele quer o xadrez. Ele vai querer tudo, não vai fazer nada. Porque ele vai mudar assim. Então, aprenda a amar o silêncio. Ele não gosta do silêncio, é o que mais ouve música, é o que mais faz barulho, é o que mais vai gostar, porque o silêncio para ele o perturba. Ele vai dar esse termo que é tão, digamos, católico e tão pouco conhecido: mortifique os sentidos. O que é mortificar os sentidos? É que tem os olhos que isso quer ver tudo. Para. Vai para um local, quando você for rezar, escolhe um local que você não se distraia. Porque ele vai querer ficar na janela da casa dele, de uma avenida principal, para ficar olhando para rezando um texto. Aí passa coisa, vai, que não sei o quê. Não tem como, disse. Outra coisa, dentro dos 4 temperamentos, qual é o que gasta mais? O sanguíneo. Porque quem preocupa só com o dia de hoje, gasta tudo hoje. Vai dar um jeito. Amanhã, Deus vai dar um jeito, vai ter culpa em Deus ainda para pagar a conta dele. O sanguíneo é o que mais gasta de todos os 4 temperamentos. Depois vamos ver qual é o mais econômico dos 4. Outro detalhe. Diz, um conselho que dá é comprando menos, porque os olhos do sanguíneo querem tudo, né? Modere os seus desejos, né? Escolha bem os amigos, lembra que a gente falou dele também, pois você gosta muito de agradar, é um ponto positivo. O sanguíneo gosta de dar presente, gosta de receber presente, gosta de dar presente, mas isso pode tornar-lhe uma pessoa influenciável, ele é altamente influenciável. Cultive seu otimismo e entusiasmo, mas nunca se esqueça de que sua energia e exuberância podem tornar-se maçantes, né? Eles vão ficando pesados para os outros. E aí, de contar um pouco dos santos sanguíneos, por exemplo, a gente vai dos santos mais sanguíneos assim conhecidos, por exemplo, São João Bosco era um santo sanguíneo. Uma das defesas dele é ser um santo triste, é um triste santo. É o santo da alegria, é o santo do apostolado com os jovens, é o santo que gostava de falar, de se comunicar. São João Bosco. Outro santo que eu pensava que não era sanguíneo e outra santa, Santa Teresa a Grande, Santa Teresa de Ávila, que eu pensava que ela era colérica, mas ela é sanguínea. Ela é tão sanguínea, Santa Teresa, principalmente na fase inicial dela, que é o que mais caracteriza, que Santa Teresa, por exemplo, ela quando criança, tinha mais de 4, 5 anos, contaram para ela a história dos católicos que estavam morrendo mártires na África. E aí ela pegou, chamou o primozinho dela e fugiu de casa, vamos para a África, e saíram. A pé, porque disse, vamos lá morrer mártir, que não sei o que tudo. Aí o tio dela encontra com ela no meio do caminho.
Meio do caminho nada, quer dizer, meio do caminho da cidade, né? Só para você... não da África. E aí conta, leva ela para casa e ela esquece do que ela fez. Aí depois ela lê um livro sobre a história da santa. Eu quero ser freira. Agora eu quero ser freira porque é a coisa mais bela do mundo e agora eu vou ser freira. Aí depois ela pega um livro de romance da mãe dela, que estava lendo. Ela falou, não quero mais ser freira, não, vou casar. Porque agora eu vou casar. E aí ficava assim. Santa Teresa girando, até que em determinado momento ela conta essa graça, se converte, mas não deixa de ser sanguínea e não deixa de ser também ter esse toque de humor, que é muito, digamos, bom para o sanguíneo por um aspecto, se é controlado, mas às vezes ele conta muitas piadas em relação aos outros e brinca demais com os outros e às vezes não é o momento. Basta dizer um modo dela fazendo assim, que às vezes é forte o comentário. Santa Teresa, por exemplo, Santa Teresa, nesse sentido, né? Já reformando o Carmelo, ela pede ajuda ao bispo de alguns sacerdotes para ajudá-la na expansão da reforma do Carmelo. E aí, só que o bispo manda 2 padres iniciais, um era uma estatura normal e vinha um outro que era um padre bem baixinho mesmo, ali abaixo, ali não chegava a 1,50. Esse padre. Aí ela olha assim, e ele magrinho, pequenininho, tudo, ela olha assim, ué, eu pedi ao bispo 2 padres, ele mandou 1 padre e meio. Né? Então ela falou assim, quem era esse meio padre? Era São João da Cruz. Né? Então vocês verem que, por exemplo, é um modo de ser assim do sanguíneo. Depois ela dizia que depois esse grande santo, ela viu a estatura de alma dele, aí sim, que disse é complicado se confessar com o padre João da Cruz, porque ele entra em êxtase e leva o fiel junto, e os dois entravam em levitação, né, quem estava se confessando com ele. Então esse é o sanguíneo. Então, por exemplo, Santa Teresa é uma sanguínea. São Felipe Neri, quem vai conhecer a história dele lá, que é esse grande santo, o que ele fazia, esse fato que a gente conta de São Felipe Neri, que ele estava ele fazia brincadeira tudo a tal ponto que ele, para ser humilhado, ele se pintava de outra cor, vestia, fazia de mendigo, fazia que era aleijado e não era, para poder as pessoas humilharem mais a ele. E aí tem um fato que depois dele morreu, veio um processo de canonização dele. E no processo de canonização dele estão reunidos os bispos, os padres, os monsenhores do Vaticano para debater a canonização. E tem aquele que tem um nome um tanto pejorativo, né, mas que não corresponde à realidade, que é o advogado do diabo, que é aquele advogado de acusação, da qual vai procurar os defeitos do santo. E o advogado de acusação chega para ele já com uma frase taxativa e diz: Felipe Neri não é um santo, porque ele é um palhaço. Ele era um palhaço. Aí, no meio da reunião, aparece ele, um milagre, né? Aparece ele no meio da reunião, assim, ele já tinha morrido há 30 anos, apareceu lá no meio e disse: palhaço ou não, no céu estou. Diz assim, saiu assim, foi debater se eu sou... Esse é o problema de vocês, ó. Palhaço ou não, no céu estou. Aí os outros viram que canonizaram São Felipe Neri, assim que age a tela do céu, o santo. E aí pegamos um sanguíneo mais característico de todos, para dar mais alguns exemplos, que é São Pedro. São Pedro é o padroeiro dos sanguíneos. O que eu fui caracterizando aqui? O sanguíneo fala pouco ou fala muito? Então, São Pedro falou mais do que os outros 11 apóstolos juntos. Aparecem mais palavras de São Pedro na Bíblia do que a soma dos outros 11. Por exemplo, o sanguíneo muda de ideia ou não? Muda. São Pedro, presta atenção. São Pedro chega no momento do lava-pés, aquela cerimônia famosa da Semana Santa. Aí Nosso Senhor chega para ela, quando chega para São Pedro e vai lavar os pés de São Pedro, Nosso Senhor diz: Senhor, eu não deixo que não me toque, eu não deixo que você lave os meus pés. Aí Nosso Senhor responde para ele: Pedro, se não deixa que eu lave os teus pés, tu não terá parte comigo. Então lava o pé e a cabeça, lava tudo. Então lá só é por isso, lava tudo. Quer dizer, é o primeiro que está dizendo isso, então lava tudo. Né? São Pedro é aquele que, por exemplo, ele quando reconhecem, está na barca e eles reconhecem, Nosso Senhor não está com eles, e de longe diz: é o mestre. São Pedro é aquele que pula na água, é homem do impulso. E vai de encontro, nem se pergunta se é água.
né? Ele, como sanguíneo, nem pergunta e vai caminhando, é o primeiro impulso. Mas aí depois ele se dá conta. E é aquele, por quê? Porque ele está olhando para Nosso Senhor. Aí quando ele reconhece, que ele se dá conta, e aí passa para olhar para os pés, aí ele começa a afundar. Aí, Senhor, salva-me porque eu estou perecendo. Aí Nosso Senhor diz, porque é o símbolo também de cada um de nós, que quando a gente tem os olhos postos em Nosso Senhor, até caminhar sobre as águas a gente consegue, mas se olhou para o seu pé, ou seja, você baixou os olhos, você começou a afundar. São Pedro é aquele que diz para Nosso Senhor que quando chega, por exemplo, Senhor, que Nosso Senhor conta da paixão dele, que ele vai morrer, e diz assim, eu darei a minha vida por ti, ele diz, né? Aí Nosso Senhor responde, Pedro, tu darás a vida por mim? Antes que o galo cante 3 vezes, ou uma vez tu está me negado 3 vezes. E aí o que acontece? Ele que disse isso, chega uma serva, que pelo sotaque dele, pelo acento que ele falava, diz, tu sois um galileu? Ele disse, não conheço, negou para uma escrava. Então ele ia mudando de acordo com a situação. Mas, depois que veio o Espírito Santo, a gente vê São Pedro mudar para um lado de tal modo que ele passa a ser o homem mais, quando passa a ser o Papa, o homem mais diplomático e o mais tranquilo, que vai depois, parece São Pedro, um flegmático depois, e que vai enfrentar o colérico dos coléricos, que é São Paulo. Que justamente os dois vão ter um embate, apesar, digamos, de 2 santos, e isto é possível, mas os dois depois vão assim se encontrar.